Oi, galerinha, boa tarde. Preparei um vídeo especial para vocês hoje e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre expressões algébricas. Vamos estudar um pouco sobre expressões algébricas e determinar o valor numérico de algumas expressões algébricas. O objetivo é compreender o valor numérico de uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? São aquelas expressões que indicam operações matemáticas e contêm números e letras ou somente letras. Diferente de uma expressão numérica, a expressão numérica é aquela que contém somente números e operações, como nós podemos ver aqui. A expressão algébrica, esse é o símbolo diferente, ela contém números, letras e operações, né? Então, a expressão algébrica é aquela que vai ter um número, na qual a gente chama de variável, porque essa letra, perdão, ela vai substituir e pode conter qualquer valor. Então, o nome dela é variável. Na história da matemática, a gente pode compreender e verificar que símbolos e letras representam números, né? Conforme foram se desenvolvendo os cálculos, nós vamos encontrar a utilização de símbolos e letras para representação de números. Então, aqui nós temos alguns exemplos que nós vamos encontrar o valor numérico das expressões. Aqui nós temos uma expressão 3x menos 2. Entre um número e uma letra, aqui nós podemos compreender que esse é um termo algébrico, explicando um pouquinho sobre termo algébrico, um termo algébrico contém 3x, né? É possível verificar. Esse termo algébrico aqui eu tenho o número e a letra. O número a gente chama de coeficiente numérico e a letra a gente chama de parte literal. Então, sempre que eu tiver aqui o número e uma letra junto, eu vou ter uma operação de multiplicação entre eles. Então, nessa situação, eu tenho para x o valor de menos 2, ou seja, eu vou vir nessa expressão e eu vou substituir a variável pelo valor que foi determinado para ela. O valor determinado para essa variável é menos 2, então eu vou substituir 3 vezes, vou deixar dentro parênteses porque é negativo, menos 2, menos 2. Em uma expressão algébrica, ou até mesmo uma expressão numérica, né? Da expressão algébrica eu transformei ela em uma expressão numérica, substituindo a variável por um número, então resolvo primeiro a multiplicação. 3 vezes 2, 6, mais com menos, menos. Menos 2, menos 6, menos 2, menos 8. Esse é o valor numérico dessa expressão aqui. Vamos para o segundo exemplo, então. 2 vezes x mais y dividido para 3. Vamos arrumar esse y que ele está parecendo um 4, né? Agora eu tenho duas variáveis. Então, eu vou substituir essas duas variáveis pelos valores que foram atribuídos a elas. Nesse caso, x vale 4 e y vale 6. Então, onde aparece a variável x, eu vou substituir por 4. Onde aparece a variável y, eu vou substituir por 6. Portanto, 2 vezes 4 mais 6 dividido para 3. Então, ó, perceba, eu mantive os outros valores da expressão e só substituí a variável pelo valor atribuído a ela. Então, 2 vezes 4, 8, mais 6 dividido para 3, porque esse traço aqui é uma divisão, toda fração é uma divisão, então eu tenho 6 dividido para 3, 2. 8 mais 2 é 10. O valor dessa expressão algébrica é 10. Então, nós vamos para um terceiro exemplo. Aqui eu também tenho duas variáveis, 2 vezes x mais y elevado ao quadrado mais 5. O valor atribuído a x é 8 e o valor atribuído a y é menos 2. Vou fazer a substituição. 2 vezes 8 mais y vale menos 2, portanto, dentro do parênteses, elevado ao quadrado, mais 5. E agora eu vou resolver.
Primeiro, eu vou resolver a multiplicação e também já posso resolver a potenciação. A ordem correta seria primeiro potência, depois multiplicação e divisão e por último adição e subtração. Mas como um cálculo não interfere no outro, eu posso resolver os dois simultaneamente. 2 vezes 8, 16, mais 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que, deixa eu ver se é possível fazer, menos 2 vezes menos 2. Perceba que o expoente negativo vai se multiplicar ele por ele mesmo. Aqui a gente utiliza a regra do sinal. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, mais 4. Mais 5. 16 mais 4, 20. Mais 5, 25. Ok? E um terceiro e último exemplo. Menos 4 vezes x mais y. Perceba que aqui a gente está usando x e y, mas poderia ser qualquer letra do alfabeto. A, B, C, D, qualquer letra. Normalmente é mais usado x e y, ou A e B, M e N. Então aqui, ó, vou substituir as letras pelos valores atribuídos a ela. Menos 4 vezes x vale 1, vezes y que vale 3. 4 vezes 1, menos 4, vezes 3. 4 vezes 3, 12. Mais com menos, menos. Esse é o valor numérico da expressão. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. E se tiver alguma outra sugestão de vídeo, também pode deixar nos comentários que a gente vai estar elaborando mais vídeos para aproveitar esse período de quarentena para poder estudar em casa. Espero que tenha ajudado. Até mais!